Olá, bem-vindos ao Papo com o Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, sou editora do Broadcast Político e hoje estou com o repórter Caio Peixoto e vamos entrevistar o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Senador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O senador é coordenador do grupo de trabalho eleitoral do PT, já está cuidando aí da organização para as eleições municipais do ano que vem, né, senador? Sim, é uma alegria poder estar com você, Lorena, com o Caio, e nós estamos aí nesse trabalho de organizar, estruturar a participação do PT na eleição do ano que vem. Senador, eu queria começar perguntando se vocês têm alguma meta. Qual que é a meta do partido para a eleição do ano que vem? Vocês pretendem lançar quantos candidatos a prefeito? Em quais capitais o PT tem certeza que terá candidato a prefeito? E quanto que vocês vão eleger? Bem, na verdade, nós não estabelecemos metas, né? Nossa meta genérica é termos um desempenho muito melhor do que aquele que tivemos em 2020, que foi, de certa forma, o fundo do poço em termos de participação eleitoral do PT em eleições municipais. Temos convicção de que vamos ter um resultado melhor do que naquele período. Vamos disputar as eleições em uma série de capitais, um número bem maior do que disputamos em 2020. Obviamente que isso vai depender também dos entendimentos que nós vamos ter na federação e com os partidos de centro-esquerda que sempre nos acompanharam nessas disputas, né? Então, hoje nós devemos ter em torno de 12 ou 13 capitais onde o PT tem condição de lançar uma candidatura do partido, mas que estamos conversando com a federação, o PCdoB, PV, com outros partidos como o PDT, o PSB, a Rede, o PSOL, de modo que ainda vamos passar por esse debate, essa discussão. Se tem 12 ou 13, aliás, boa tarde, senador. Se tem Boa 12 ou tarde. 13 possíveis candidatos e ainda falta conversa com outros partidos, dá para a gente entender que 12 ou 13 candidatos nas capitais é meio que o teto, certo? Bom, provavelmente será esse o teto, e é provável que tenhamos um número um pouco menor, porque em alguns estados, em algumas capitais, o PSB tem demandas, o PDT tem demandas, o PSOL tem. Então, nós vamos tentar fazer essa construção de modo que também não diminua muito o número de candidatos especificamente do PT. O partido já tem alguma coisa acordada internamente e com o presidente Lula sobre a participação dele nas campanhas eleitorais? Onde que o partido espera que ele participe mais? Não, ainda não temos, né? O GTE, inclusive, deve ter uma reunião com o presidente ainda no começo do ano que vem, ou ainda em dezembro, exatamente para conversar, entre outras coisas, sobre como será a participação dele. Eu acredito que naqueles municípios onde a polarização claramente seja entre a extrema-direita e um conjunto de forças de centro e de centro-esquerda, acredito que ele vai estar presente com toda certeza. Em outros lugares onde nós temos um compromisso político histórico com outras forças, independentemente de quem sejam os outros candidatos, o PT vai ter a presença, o presidente Lula vai estar presente. Por exemplo, São Paulo. São Paulo, nós temos a candidatura do Boulos, que não é do PT, é do PSOL. Provavelmente haverá outras candidaturas de partidos que se relacionam com o governo, mas eu acredito que o presidente vai entrar de corpo e alma na defesa da candidatura do Boulos. O presidente tem falado, inclusive, que ano que vem vai ser um ano de viagens pelo Brasil, né? Esse ano ele teve muitas viagens internacionais. Os pré-candidatos do PT podem aproveitar essas viagens, mesmo antes da campanha, podem participar desses compromissos do presidente? Sim, com toda certeza. Onde houver já um grau de unidade dentro do partido, ou do partido juntamente com a federação e esses outros partidos do campo da centro-esquerda, eu tenho convicção de que esse eventual candidato ou candidata
terá um tratamento diferenciado do presidente Lula antes e durante a campanha. A nossa discussão deverá ser exatamente que lugares serão esses. Eu dei um exemplo no caso de São Paulo, mas creio que haverá muitos outros lugares onde o presidente poderá participar diretamente da campanha. Em outros, esse campo é um pouco minado, né? Então, eu acho que o partido vai participar fortemente, os ministros que são do PT ou do campo que se organiza ali, mas talvez o presidente deixe para se manifestar no segundo turno, não é? Então, é um cenário ainda muito aberto. Onde que tem hoje as principais dificuldades, senador, quando o senhor fala campo minado, a que cidades que o senhor se refere? Veja, eu precisaria fazer um roteiro aqui passando por várias cidades. Vamos pegar as capitais e eu vou dizendo mais ou menos onde nós temos, né? Eu acredito que Porto Alegre, tudo indica que haverá uma aliança em torno de uma candidatura do PT, juntando a federação e outras forças. Em Curitiba, é provável que nós tenhamos uma candidatura de unidade, que provavelmente não será do PT, e Curitiba seria uma cidade onde eu acredito que o presidente, dependendo dessa candidatura, de quem for esse candidato, de que partido for, ele estará presente. Em Santa Catarina é um cenário parecido. Em São Paulo, como eu disse, nós vamos estar com o Boulos, acho que o PT vai estar na vice, inclusive, e o presidente vai participar ativamente. No Rio de Janeiro, a tendência é um apoio ao Eduardo Paes, mas condicionado ao PT ter uma participação na composição da chapa, né? Em Vitória, apesar de provavelmente ser uma candidatura do PT, eu acho que o presidente vai participar. É provável que essa candidatura seja de unidade da centro-esquerda. Em Salvador, talvez haja um cenário aí um pouco mais complexo, porque nós deveremos ter uma aliança que envolve as forças que estão na prefeitura, no governo do Estado, mas não sei se alguma delas terá alguma candidatura à parte, né? Mas creio que Salvador deve ser um lugar onde o presidente Lula vai participar. Em Aracaju, talvez, nesse caso aí, onde há várias forças que estão no governo, se não for possível chegar numa unidade, o presidente talvez não consiga estar lá no primeiro turno, né? Aí seguimos para Maceió. Acredito que, se houver uma candidatura de unidade, o presidente irá. Se não, vai ser muito difícil existir uma candidatura do PT, uma candidatura do MDB, que tem como grandes patrocinadores o governador do Estado, o senador Renan Calheiros. Então, eu acho que, nesse caso, uma participação do presidente se daria no segundo turno. Mas o PT tem um nome já indicado lá, não é? Em Pernambuco, pois não. Não, aqui só para. A gente pode tirar como regra geral, então, que o Lula só participa no primeiro turno, onde as forças que estão no governo tiverem um mínimo de unidade em torno de um candidato. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Eu falei aqui do caso de São Paulo, né? Há especulações de que o PSB terá uma candidatura. O MDB tem o prefeito. O PSD poderá estar com o prefeito ou ter uma candidatura. Mas, nesse caso, por exemplo, eu não tenho dúvida de que o presidente quer participar e defender a candidatura do Boulos, porque é uma cidade nacionalmente estratégica, né? Então, seguindo aí nesse roteiro. Pois não, Lorena, desculpa. Não, eu ia perguntar sobre Pernambuco, eu queria saber. Bem, no caso de Recife, a tendência é que nós apoiemos o prefeito, né? Mas também estamos condicionando esse apoio à nossa participação na chapa, na composição dessa chapa. Em João Pessoa, o PT deverá ter uma candidatura própria, mas lá existem outros atores que estão na base do governo. Daí porque talvez o presidente participe mais no segundo turno, né? No Rio Grande do Norte, em Natal, há uma candidatura do PT e acho que o presidente vai estar vinculado a essa candidatura já no primeiro turno, a deputada Natália Bonavides, com apoio da governadora Fátima, a governadora Fátima, né? No Ceará,
em Fortaleza ainda há um cenário nebuloso. O PT quer lançar uma candidatura, existe um movimento de cisão dentro do PDT, o senador Cid Gomes deve buscar um rumo diferente do PDT. O PDT, por seu turno, deve manter a candidatura do prefeito ou lançar o ex-prefeito Roberto Cláudio. Então, é um cenário ainda indefinido. Agora, em Teresina, com certeza o presidente vai estar, porque o deputado Fábio Novo ele está conseguindo fazer uma grande frente semelhante àquela que está em torno do governador no estado do Piauí. Bom, aí pelo norte, nós dificilmente teremos candidaturas do PT. Mas no Centro-Oeste temos uma candidata forte em Goiânia, não é? Acho que é um local onde o presidente pode participar, porque acho que haverá mais de uma candidatura, mas há um compromisso forte com o PT ali. Nós Candidata em temos Goiânia a Adriana Corsi, a deputada deputada. federal. Ela está bem nas pesquisas, né? Nós temos em Campo Grande a candidatura de uma deputada federal do PT, a Camila Jara. Acho que também terá o presidente participando. Temos em Cuiabá uma disputa interna ainda dentro do PT e um pedido do Partido Verde para o apoio ao atual prefeito, né? O PV tem o prefeito e deve ter a candidatura que vai ser lançada à sucessão, né? E temos, no caso ainda, Tocantins, dificilmente o PT terá uma candidatura. Minas Gerais, que eu pulei, nós temos um candidato lançado, que é o deputado Rogério Correia. Acredito que ele será candidato. Lá nós temos realmente uma conjugação de forças que estão no governo federal. Por exemplo, o PSD do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, deve ter uma candidatura, talvez a reeleição do atual prefeito, mas o PT, pelo menos por enquanto, tem uma candidatura do Rogério Correia. Talvez, nesse caso, o presidente só se manifeste no segundo turno, mas nós vamos lutar para que ele possa apoiar o Rogério desde o início. E eu pulei também São Luís, que nós deveremos ter um candidato de unidade lá, que não será do PT, mas eu acho que o presidente vai estar com essa candidatura lá também. O senhor passou em revista pelas capitais, eu queria entrar em alguns detalhes. Hoje apareceu uma nota dizendo que teria uma parte do PT querendo filiar de novo a ex-prefeita Marta Suplicy para tentar indicar ela como vice do Guilherme Boulos. Isso procede? Bom, é possível que alguém pense dessa maneira, né? Mas oficialmente, formalmente, nós não temos nenhuma decisão sobre isso. Eu também não vi ninguém formalmente defender essa ideia. Eu acredito que, pelo menos por enquanto, é uma especulação. Os principais nomes para ser vice, por enquanto, são a deputada Juliana e o Antônio Donato. Ou eu estou enganado? Não, eu acho que a Prefeitura de São Paulo ela tem uma dimensão muito importante do ponto de vista estratégico nacionalmente. Quem ganhar São Paulo ganhou a eleição municipal, com toda certeza. De modo que essa discussão vai ter que ser feita com muita tranquilidade, analisando todos os perfis de possíveis candidatos. Esses dois nomes são bons nomes, mas obviamente que nós vamos conversar com o Boulos, com o PSOL, para que possamos construir algo de consenso, né? Então, eu acho que são legítimas essas aspirações, mas, por enquanto, ainda não há nada definido por lá. E no Rio de Janeiro, senador, o senhor falou que o apoio do partido à candidatura do Paes é condicionada à participação na chapa, né? Eu queria saber como andam essas conversas e se já está decidido, se já tem um nome mais forte, seria do André Não, Siciliano. também são conversas iniciais, não é? Formalmente ainda não está aberto esse debate. Por enquanto, são algumas especulações. E nomes que foram lançados também, eles ainda não representam uma posição definida pelo partido. Ao que se comenta, haveria uma certa resistência do prefeito
em fazer uma composição por aí, mas acredito que o PT é uma força significativa na cidade do Rio de Janeiro, né? O presidente Lula é forte no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Eu acredito que haverá um entendimento. Quanto a nomes, nós vamos depois discutir se for esse o caminho, né? Não está nem O fechado fato. ainda. Desculpa, Caio. Não está nem Não, eu queria. fechado ainda a questão do se o PT vai ficar com a vice ou não, né, senador? O senhor acha que no final vai ser esse o entendimento, então? Esperamos que sim, não é? Nós esperamos que sim. Estamos trabalhando com essa possibilidade concreta, mas as conversas ainda não se iniciaram, né? Essa é a nossa pedida, como se diz. O fato de todo mundo saber que o Eduardo Paes vai sair para ser candidato a governador em 2026 e um eventual vice-prefeito eleito na chapa dele pode ter um ano e meio como prefeito, dificulta isso? Deixa deixa essa conversa mais complicada? Olha, nós, obviamente, que nós vamos discutir 24 e 26. Eu acho que, no caso do Rio de Janeiro e no caso de Recife, há uma certa precipitação quanto a uma definição sobre as eleições de 2026. Não é? Ninguém se elege de véspera. A gente já viu eleições em que o candidato franco favorito no final chegou a perder. E, obviamente, que outros partidos, o próprio PT, pode ter aspirações de disputar os governos estaduais, vagas majoritárias. Então, nós consideramos que não é um bom caminho essa tentativa de disputar duas eleições em uma, não é? Eu acho que é um assodamento desnecessário. Senador, ainda falando de algumas cidades específicas, o senhor citou rapidamente ali Salvador. Ali parece que a questão está meio enrolada também, né? Sim. Teria uma candidatura do vice-governador Geraldo Júnior, do MDB, com apoio do PT, da base do governador petista, mas mês passado o senador Jacques Wagner, que, né, líder do governo, um principal líder do PT baiano, disse que apoia o deputado estadual Robson Almeida. O diretório do local do partido já tinha até escolhido Almeida como pré-candidato. O que o PT vai fazer na eleição municipal lá em Salvador, senador? Olha, nós todos temos aí uma consciência muito clara da importância que tem o PT nacional. Mas há que se considerar que a Bahia e o Ceará são dois estados em que é muito difícil nós tomarmos uma posição que não seja aquela que se unifique em torno do governador, em torno dos dois ex-governadores, não é? No caso, Jacques Wagner e Rui Costa, além do governador recentemente eleito, e que os três deverão produzir um consenso juntamente com os outros partidos. Hoje, eu diria que as maiores possibilidades é de que o apoio de Jerônimo, de Jacques e de Rui vai se dividir ou entre esse nome do PT ou uma possível aliança com o vice-governador, que é o Geraldinho, né? Então, acho que a decisão vai estar por aí. Se for o Geraldinho, né, o MDB estaria conosco, nós estaríamos com o MDB, e eu acredito que Lula vai participar diretamente dessa campanha. Se tiver duas candidaturas, a do PT e uma do MDB, eu acredito que aí será mais difícil uma participação no primeiro turno. Fora das capitais, senador, quais que são? Tem muita cidade grande que não é capital. Fora das capitais, o que o PT tem como cidades prioritárias? Olha, nós colocamos como prioridades nossa e para acompanhamento do GTE as cidades com mais de 100 mil eleitores. Obviamente que aquelas que têm mais de 200 mil e têm dois turnos também são objeto do nosso acompanhamento. Nós já fizemos uma reunião para discutir as capitais, fizemos uma reunião agora para discutir as cidades que têm segundo turno, exceto São Paulo, que nós vamos discutir na próxima semana, porque são muitos municípios onde há segundo turno. E o PT, em cada um desses estados,
tem quadros e cenários assim que são, digamos, complexos. Eu diria que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, há um cenário positivo para a disputa nessas cidades com mais de 200 mil eleitores. Em alguns casos, o nosso apoio a candidatos de outros partidos, em outros casos, o PT disputando com chance de vitória. Em Santa Catarina já é um pouco mais difícil, mas deveremos ter candidaturas em algumas cidades de peso. No Paraná também. Em São Paulo, acredito que vamos disputar cidades importantes, entre elas Guarulhos, que eu diria que é a mais importante, não é? No Rio de Janeiro, não é um cenário muito favorável para o PT, mas estamos discutindo aí alternativas para cidades grandes, como Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu. É possível que existam alianças aí. No Espírito Santo, a nossa disputa vai ser mesmo em Vitória, temos chance com o Coser, e na Bahia talvez seja o estado onde nós temos um cenário de cidades com mais de 200 mil eleitores mais favorável para o partido, né? Bem, acho que o Ceará também tem algumas cidades em que temos chance de vitória, e no restante do Brasil são poucos os municípios com mais de 200 mil eleitores, né? Então, eu posso lhe dizer hoje que nós temos uma posição melhor do que a que nós tínhamos em 2020, mas ainda sujeita essa posição aos entendimentos que vamos fazer com outras forças políticas. O senhor fala de forças políticas, é muito provável que tenha uma reforma ministerial também no governo no começo do ano que vem, né? Ali dentro do Palácio do Planalto, tem gente que diz que, além do apoio no Congresso, essa reforma vai levar em conta acordos políticos também para as eleições municipais. O senhor vê isso? O PT está contando com esse tipo de ajuda ali da reforma ministerial para fechar a aliança? Não acredito nessa hipótese. Nós, inclusive, colocamos como um dos critérios da decisão do partido de lançar ou não candidatos, não pode ser a questão da governabilidade, por exemplo. Não é? Alguém dizer, olha, nós estamos no governo, queremos que o PT não lance candidato e apoie o nosso candidato. Isso poderá acontecer se, do ponto de vista da conveniência do PT estadual e do PT municipal, vier a acontecer, ou se nós, no entendimento, considerarmos que é uma questão absolutamente plausível, né? Então, nós estamos tentando desvincular totalmente o debate sobre governo federal, base de sustentação no Congresso Nacional e eleição municipal. Os casos onde isso vai se vincular, eu suponho que serão bastante pontuais, não é? E acredito que a reforma que vem a acontecer também não vai levar em consideração esse aspecto da eleição municipal. Entendi. Senador, indo um pouco para o Senado, ontem o PT votou quase todo contra a PEC que limita as decisões democráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Teve um petista que votou a favor, que foi o líder do governo, o Jacques Wagner. O que explica essa divergência? Tem algum descompasso entre a bancada do PT no Senado e o governo? Não. Primeiro, o governo não tomou partido nessa discussão, nem caberia tomar. Esse é um debate que envolve o Congresso Nacional, que está entendendo, no meu entender, erradamente, que deve legislar sobre temas como esses, não é? E, do outro lado, o Supremo Tribunal Federal, que é objeto dessa discussão e dessa decisão. Então, o governo nada teve a ver com o resultado que aconteceu ontem aqui. A prova maior é que um líder do governo no Senado votou pela aprovação da PEC e o líder do governo no Congresso não só votou contra, como fez uma defesa enfática e muito consistente. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que separar. Quanto ao voto do senador Jacques Wagner, ele foi de caráter pessoal, talvez alguma coisa relativa à boa relação que ele tem construído com a oposição, enfim, mas isso aí é uma resposta que ele
é a pessoa mais indicada para dar. Quanto ao PT, o PT indicou o voto não e os senadores do PT, senadoras, à exceção do senador Jacques Wagner, votaram integralmente contra essa proposição e nós vamos continuar nos opondo a qualquer tentativa de ingerência do Congresso Nacional no Supremo, de maneira que represente uma quebra dessa independência e autonomia entre os poderes, como essa proposta de emenda constitucional representa. Senador, o líder Jacques Wagner foi criticado por membros do próprio PT por ter votado contra a orientação do partido, né, como líder, enquanto líder, num tema sensível como esse. Isso mostra algum tipo de divisão? O senhor acha que isso pode prejudicar o relacionamento, por exemplo, do governo com o STF? Acredito que não, né? O senador Jacques Wagner, como eu disse, ele próprio fez um Twitter dizendo que foi em condição absolutamente pessoal, não é? E, como eu disse, talvez dentro do clima de boa vizinhança que tem com a oposição, com o próprio presidente do Congresso, que era o grande patrocinador dessa emenda constitucional, eu não acredito, não desejo e acho que não vai acontecer nenhuma grande crise por conta disso. Primeiro, que já ficou claro que o governo não teve nada a ver com isso. Segundo, porque o partido do presidente da República votou contra e votará contra qualquer emenda constitucional que tenha esse objetivo de ingerir na economia interna do Supremo Tribunal Federal. E esses sinais de descontentamento do Senado, eu não estou falando de uma bancada específica, ontem o Senado aprovou aquilo, é um sinal, no final das contas, da instituição. Esses sinais de descontentamento do Senado contra o Supremo Tribunal são a demonstração de força do grupo bolsonarista dentro da casa? Olha, eu acho que é uma demonstração de força, sim, mas principalmente é uma demonstração de que eles têm uma agenda e estão conseguindo impor aqui no Senado Federal essa agenda. O Brasil está vivendo problemas que interessam muito mais à população brasileira do que coisas como essa. O país está crescendo a, a uma proporção maior do que todo mundo esperava, o desemprego está caindo, a inflação está controlada, nós temos, portanto, uma situação econômica que nós deveríamos estar preocupados em fazer com que ela melhore, que ela se aprofunde. E aqui o Senado Federal está discutindo se é correto ou não uma decisão monocrática sobre questões relativas a controle constitucional, né? Então, eu acho que algumas pessoas, algumas forças políticas aqui caíram no canto da sereia da extrema-direita, que quer tão somente prolongar um processo de conflito que eles criaram e alimentaram ao longo do governo passado, que teve, num determinado momento, o Congresso Nacional e o Supremo como alvos, mas que teve, principalmente no Supremo, o endereço principal dessa pressão, né? Então, nós temos que mudar essa agenda. Essa agenda é contra o Brasil, essa agenda é contra a democracia, essa agenda é contra os interesses populares. Quando Entre o essas senhor pessoas fala que caíram no que... canto da sereia da extrema-direita estaria o Rodrigo Pacheco, que pautou a PEC. Eu prefiro não fazer esse julgamento e fazermos essa avaliação com essas pessoas em conjunto, enfim. Cada um ali tem uma justificativa e cada um é que deve se justificar diante da população. Senador, e nesse ambiente, né, que o senhor descreveu bem, de como o Senado está neste momento, qual que é o clima para votar as indicações que o presidente ainda precisa fazer para o STF, para a PGR, né? O STF está no meio dessa discussão e o presidente precisa indicar uma pessoa para a vaga da ministra Rosa Weber. Se houver clima para votação esse ano? Eu acho que sim. Eu não quero me aventurar a dar uma opinião sobre o processo, mas eu acredito que o melhor encaminhamento deveria ser deixar para o final
do mês de janeiro essas indicações, porque na prática, se vierem agora, a não ser que haja algum caso de urgência, mas se elas vierem na prática agora, quem for indicado vai ficar na chuva aí durante 2 meses, né? Sujeito aí a muitas guerras, não é? A muitas futricas, enfim, isso pode fragilizar qualquer um deles. Mas, obviamente, que isso vai ser uma decisão do presidente da República. Entendi. Senador, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso prazo aqui do nosso programa. Eu queria agradecer muito, o senhor mapeou para a gente aí tudo que a gente precisa saber das eleições do ano que vem aí, do ponto de vista do PT. Vamos continuar conversando, que vai ter muito assunto para o ano que vem, né? E será um prazer. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Muito obrigado, senador. E eu queria Obrigado. agradecer também a todos os assinantes do Broadcast Político. Até o próximo Papo com o Editor.